Olá, telespectadores da Vale TV. Estamos entrando no ar para mais um programa Valores da Nossa Terra. Programa este de veiculação semanal que tem por objetivo colocar em perspectiva fatos, histórias de homens e mulheres aqui da nossa região, especialmente Novo Hamburgo, que possam contribuir para o nosso dia a dia, servindo de exemplo, de estímulo, enfim. E hoje, no nosso programa, temos o prazer de contar com a presença da doutora Aline Biazus Soares Karoff, que também é advogada, no passado também incursionou pela área política, Também tem um trabalho voluntário na área da religião, desenvolvendo atividade pastora, É mãe, uma mulher como todas essas que estão aí nos assistindo e que com certeza nos falará sobre as angústias do dia a dia e tudo aquilo que envolve na atual quadra histórica a família, a educação de filhos, etc. Doutora Aline Biazus Soares Karoff, é um privilégio contar com você no programa de hoje. Muito obrigada. Seja bem-vindo. Obrigada pelo convite, doutor. Muito bom dia a todos que assistem a Vale TV nesse momento, E dizer que é uma satisfação poder estar aqui contribuindo e enaltecendo esse programa. Ok. Doutora Aline, nós tivemos um quadro difícil a partir de 2020, que foi essa da pandemia da Covid-19. Junto com as decorrências desta moléstia, tivemos também, em face do que decorreu na vida de todos nós, nos negócios, na família, uma série de intercorrências que, com certeza, algumas delas devem ter parado no consultório, no gabinete do advogado. Foi isso mesmo que aconteceu? Foi isso. É engraçado porque o direito de família, ele tem como objetivo regular as relações de convivência e as obrigações. Mas a pandemia trouxe fatos que nem o próprio direito de família ainda já havia analisado ou havia hipotetizado de que forma resolvê-los, porque situações inusitadas passaram a bater as portas do Poder Judiciário e, primeiramente, como o senhor disse, aos escritórios de advocacia, com situações em que se precisa uma decisão, mas não se tem um precedente sobre como agir. Então, aí os magistrados tiveram várias decisões, sempre pautado nos princípios que regem o direito de família, para tentar solucionar essas demandas que bateram à porta do Poder Judiciário. E foi um quadro, essa pandemia incrível, porque ele traz, então, uma perturbação naquele status quo que estava mais ou menos equilibrado. Por outro lado, também a infraestrutura do Estado, todo o Poder Judiciário também sofreu, em decorrência da pandemia. Também parou, eu diria. Parou. Contudo, as histórias de cada um dos brasileiros, dos gaúchos, e sobretudo aqui daqueles que vivem na nossa região, não parou, ela continuou o seu curso natural e agora agudizada também com uma série de circunstâncias ou de ocorrências que estavam a demandar a atuação do advogado e outra, não só uma relação jurídica pura, desde que ela também estava impregnada por questões psicológicas e até mesmo de doença. Também. Então aquilo exigiu de vocês, eu acho que um traquejo todo especial, de recepcionar essa demanda e de encaminhá-la a isso. Sem dúvida, e também a inovação de pedidos, Como, por exemplo, as visitas. Nós tivemos situações de pais que são médicos plantonistas trabalhando dentro do centro Covid e a mãe, então preocupada com a contaminação da criança, pede para que essa visita seja suspensa. Mas aí a gente sabe que a Constituição garante o direito à convivência familiar e que esse direito é da criança e nem do pai nem da mãe, é a criança que tem direito a esse convívio. Então, uma das alternativas que eu achei foi se pedir, então, a visita virtual, onde então o pai pode conversar com o filho, fazer videochamadas, estar com o filho. Claro que não é a mesma coisa que a visita presencial, mas por um lado protege a criança daquele pai que estava totalmente exposto ao Covid, até porque no início não se tinham as vacinas, nem os protocolos eram bem certos quais seriam utilizados, E ao mesmo tempo aquele vínculo passa a ser
preservado, digamos assim, de uma forma mínima, né, para que a criança não perca contato com o pai. Então, esse tipo de demanda se apresentou para que a gente pudesse dar uma solução. Curiosa a situação, né? Então, uma situação que já continha ali alguns ingredientes, né, que exigiam uma explicação, Sim. que é o afastamento, né, do pai ou da mãe, do convívio familiar e daquela presença constante com a criança. E agora a criança ainda tendo que conviver com uma realidade, né, quase que virtual, né, para não dizer virtual, né, de relacionamento com o pai ou com a mãe, né? Sim. Tempos incríveis estamos vivendo, né, doutora? É verdade, mas graças a Deus que hoje nós temos esse recurso, que eu creio que a pandemia veio por acelerar os processos tecnológicos, né? Eu passei a fazer consultas virtuais, coisas que a gente... Os médicos também. Que não é muito usual e que a gente ainda se sente um pouco dinossauro porque gosta desse contato corpo a corpo e olho no olho, mas algumas situações, infelizmente, de pessoas estarem em outro lugar do país, as fronteiras fechadas, o aeroporto fechado, não poder viajar, fez com que até as audiências agora, a gente está com o projeto aí, o Juízo 100% Digital, onde as audiências também acabam sendo online, né? Pegar esse último ponto, né? Eu não que eu me considere assim retrógrado ou atrasado nesse assunto, né? Até porque eu tenho negócio na área da tecnologia. Mas veja, tornar a justiça totalmente digital, sobretudo nesta realidade, que é a realidade do direito de família e de outras, né? Que estar com a parte, olhar nos olhos, sentir as reações, ler nas entrelinhas, não só aquele que está peticionando, mas também os demais que compõem, às vezes, aquela relação. Não é um pouco complicado, assim, nós não haveremos de ter aí uma perda, sobretudo naquele campo da sensibilidade da decisão. Ou seja, nós vamos acelerar a decisão, mas não vamos ter perda. Hein? Eu acredito que sim. Eu não sou muito adepta do juízo 100% digital, eu acho que em algumas ocasiões até pode ser uma tentativa de um acordo, de repente, onde se faz uma negociação, mas agora tornar 100% digital se tem muita perda, sem dúvida, porque o direito de família, bem como o senhor falou, é necessário ter uma percepção dos fatos, né, que de fato estão ocorrendo e que às vezes numa fala, numa pergunta, denuncia de fato que está escondido ali atrás dos autos, né. Então, se por um lado se tem um ganho, porque o processo não para, entre aspas, por outro lado se tem uma perda, né. Então, sobretudo em situações mais complexas, como uma audiência de instrução, onde se precisa ouvir testemunhas, onde é necessário que elas falem para o juiz a verdade, e de repente essa testemunha está num ambiente que a gente não sabe nem onde, talvez alguém com cartazes falando alguma coisa, e nós não temos como perceber isso, né? Temos tido alguns relatos, né, país afora, de que essas audiências de instrução que são feitas à distância, né, sobretudo distante do olhar daqueles que estão ali a comandar, né, a audiência, tem pregado algumas peças, sobretudo essas, né, de estarem lendo ou mesmo estarem sendo conduzidas pela própria parte. Né. Isso é um prejuízo, com certeza, que nós haveremos de escrever muitas folhas, né, muitas linhas ainda, né, entre o grande embate da velocidade da decisão e da qualidade da decisão. Né. O que nós iremos privilegiar? Eu, de antemão, já lhe digo, né, que eu sou muito mais adepto da qualidade da decisão, porque a decisão com qualidade e representatividade e autoridade, ela poderia servir não só para aquele caso, como para milhares de outros. Né? Ao passo que uma decisão formatada eletronicamente só para dar curso ao processo chegar ao fim, nem sempre ela contém ali aqueles ingredientes, né, que nós podemos extrair deles ensinamentos, ou mesmo servir de parâmetro para os demais. Né? Eu não sei se eu deliro nessa área ou tenho um fundo de verdade. A sua percepção, como é que é? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Até porque o que as pessoas também não entendem, muitas vezes no direito de família, que às vezes as pessoas litigam não apenas por uma questão jurídica,
mas atrás da questão jurídica existe algo psíquico entre aquelas partes que muitas vezes querem estar ligadas, nem que seja através do processo litigioso. O processo é o elo. E o processo, como o próprio nome diz, processo, uma série de atos concatenados com início, meio e fim, é necessário que se tenha os tempos pautados para que as partes possam absorver o curso do processo, para que possa haver a interferência estatal naquelas relações, às vezes regula um pouco aqui, regula um pouco ali, e as pessoas vão vendo que aquilo que era tão terrível não era tão ruim, digamos assim, né? É verdade. E a situação vai se organizando, porque o objetivo do direito de família é regular as relações para o bem das partes. Não é dizer vitorioso ou perdedor, ou tem direito ou não tem direito, mas sim poder fazer com que o Estado, através da sua chancela, possa dar àquela família uma melhor qualidade de vida naquela situação vivenciada. É verdade. Aproveitando esse deixa, né? Então, a família é o bem jurídico a ser tutelado, né? O processo é o meio que se usa, né, para isso. Né? Como mulher, né, atuando em várias áreas da realidade humana aqui na nossa região, né, como é que a senhora tem visto a questão família na sociedade? Como é que nós poderíamos hoje estar lendo a questão família? Bom, a família se modificou bastante, né? Inclusive com o amparo jurisprudencial. Aquela família tradicional, pai, mãe e filhos, nós sabemos que hoje ela está quase que em extinção, e defendê-la muitas pessoas têm recebido como uma ofensa, o que gera também uma certa preocupação, né? Existe a pluralidade de famílias, famílias que são amparadas, a avó com os netos passa a ser uma família, a mãe só com os filhos, ou o pai com os filhos, ou o casal, ou dois homens que têm um relacionamento homoafetivo, ou duas mulheres passam a ser amparadas também juridicamente. Então, aquela ideia de família, pai, mãe e filhos, né, juridicamente, ela teve uma alteração bastante significativa. Hoje em dia, todas as formas de família são tuteladas pela legislação. Isso. Nós estamos hoje conversando com a doutora Aline, né, Karoff, né, e vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Estamos de volta com o programa Valores da Nossa Terra, que hoje recebe para o nosso deleite aqui, né, a doutora Aline Karoff. Encerrávamos o bloco anterior falando sobre família e sabemos que, né, a pandemia ela trouxe uma série de alterações, sobretudo ela proporcionou o que deveria ser uma coisa boa, uma maior convivência entre os casais sob o mesmo teto. Mas ao que consta, e a doutora Aline haverá de ter informações mais precisas, isso de fato aconteceu, mas também não foi menos verdade que uma série de situações de realidades, né, de relacionamentos também acabaram se desconstituindo. Ou seja, aquilo que era para ser bom, né, viver mais sobre o mesmo teto, estar ali, acabou também fazendo com que se aflorasse uma série de divergências e trouxe também uma série de desconstituição familiar. É isso mesmo, doutor? É verdade.
Infelizmente, o número de divórcios, ou felizmente, depende sobre que perspectiva, né, aumentaram consideravelmente a partir de 2020, né, a partir do período da pandemia. O número de violência doméstica também se intensificou de uma forma muito grande. E aqueles casais que tinham o seu matrimônio baseado no ativismo, o que eu quero dizer com isso é manhã, tarde e noite compromisso, basicamente só se encontravam ali 6, 8 horas para dormir, no outro dia tudo de novo, tiveram que se enfrentar realmente como são, né, nas suas virtudes e nos seus defeitos, e olhar olho a olho e ver o que realmente ainda restava daquele relacionamento, ou se restava alguma coisa ou não, né? E a partir daí, então, as famílias começaram a se dissolver, porque as pessoas tiveram o tempo para parar e olhar e ver se realmente havia sentido em manter aquele relacionamento ou se estavam ali só por causa de uma estrutura agregada, né? Isso aconteceu na nossa região. Houve disparo desses números. Houve números muito grandes de divórcios, né? Pedidos liminares, inclusive, por ser um direito potestativo. Sim. O divórcio independe da vontade da outra parte. Exato. E a violência, ela se concentrou mais assim na mulher ou no homem, ou também isso se estendeu às crianças? Tivemos casos também? Tivemos casos de abuso de crianças, porque aquela criança que não é protegida, que não é cuidada, ela encontrava o refúgio na escola, a proteção nos professores, nos agentes sociais, na diretora, né? Era ali que aquelas crianças eram tuteladas, digamos assim. E a partir do momento que se fecharam as escolas e muitos pais e mães continuaram trabalhando, essas crianças ficaram à mercê de vizinhos, de terceiros ou até sozinhas na sua própria casa. E a partir daí foram vítimas de abuso severo. A senhora, como advogada, uma atuante na sociedade aqui, né, da nossa região, também percebeu que, digamos assim, tirar as crianças da escola, né, um ambiente em que elas estavam ali num processo de formação, obtendo alguns limites, a alimentação, convívio com os diferentes, né, e trazer todos eles para casa agora, né, para o lar, isso pode ter redundado em prejuízo na formação dessas crianças? Sem dúvida, e um prejuízo irrecuperável, porque nós temos ouvido os pedagogos e psicopedagogos, né? também falando a respeito de que aonde ficaram lacunas educacionais naquele tempo e naquele momento não se recupera mais. Então há sim um prejuízo muito grande para as crianças como um todo, né? Porque o ambiente familiar de uma parcela significativa desses, né, que tiveram que sair da escola e voltar para casa, além de não terem ali aquelas condições mínimas familiares, também não tinham estas, né, econômicas, né? Até questões nutricionais de alimentação. De alimentação e também de continuar o processo, pelo menos em parte, de aprendizado e de convivência, né? Sim, ou seja, aí pode-se dizer que quase todos tivemos problemas, né? Exato. A convivência foi restrita. Mas para as crianças, né, que estão naquele processo de ebulição, isso foi grave. Foi né? muito grave, dos dois pontos de vista. Das crianças menos favorecidas financeiramente, porque ficaram sem ajustes, sem receber estudo, sem receber alimentação. E das crianças que fazem parte de uma outra parcela, que passaram a ter aulas online, isso gerou um extremo sofrimento e um estresse, porque as crianças passaram a ter que, da noite para o dia, lidar com o Google Classroom, com tarefas, com temas, crianças que tinham vergonha de, em frente às câmeras, perguntar para a professora porque não entendeu. Então, gerou uma série de decorrências psicossomáticas que as crianças também sofreram como um todo. Quem não teve assistência e quem teve assistência, porque a gente sabe que nada substitui o professor em sala de aula e essa convivência do ambiente social que é a escola, né? Isso é verdade. Eu até digo, né, tenho duas filhas que, a exemplo da senhora também, que estavam e passaram por esse processo. Da noite para o dia, eu me vi também desempenhando a função de professor, né? Auxiliando, ajudando, amparando ali, né? Eu ainda tive condição de fazer, né? Mas muitos pais e mães não estavam presentes, né, ali para fazer. Então a criança fica em casa, reclusa, mudando, né, aquele paradigma de atuação e agora aquele a quem ela recorria presencialmente, distante. Então,
não adiantou muito, em algumas circunstâncias, também mandar para casa e despejar o conteúdo, né? O prejuízo nós tivemos de qualquer forma. Sim. Podemos ter vencido o conteúdo, mas tivemos o prejuízo das experiências de vida, né, de aquilo que eu chamo de forjar a personalidade. Sim. No dia a dia, ali em sala de aula, convívio com os colegas. Isso, com certeza, nós vamos enfrentar e colher aí na frente. Ou seja, o que mais me chama a atenção é que isso é uma constatação, isso é uma realidade, isso não é um achismo. E não se vê de parte das autoridades nenhuma iniciativa para nós diminuirmos, porque eliminar não iremos, as consequências desses quase 200 dias fora da sala de aula. Como disse a doutora Aline, que trouxe, né, digamos, consequências, muitas delas irreversíveis para o processo de formação dos nossos jovens. Ou seja, eu esperava, eu sinceramente, e ainda espero que possa vir a acontecer, que nós tenhamos, né, a eleição de um conjunto de medidas que sejam capazes, né, de enfrentar essa dura realidade, né, que é nós termos, digamos assim, prejudicado, sob certo aspecto, o processo de formação da nossa juventude, né, doutora? É verdade. Isso é grave, né? Isso... Até porque essa situação é bem preocupante. Eu li hoje pela manhã que na China já estão com novos focos de Covid, inclusive o governo orientando a estocar alimentos. Então, nós não temos a certeza se de fato essa pandemia terminou, né? Porque nós sabemos que essa globalização, o que acontece lá, dias depois acontece aqui, né? E nós precisamos, de fato, como o senhor disse, ter um conjunto de medidas sólidas, persistentes, né? E inteligentes nesse processo de isolamento social, a respeito de alguns países da Europa que fizeram isolamento. Quem eles isolaram? As pessoas com comorbidades e as pessoas idosas, que são aquele grupo que realmente precisa maior cuidado, mas as crianças continuaram indo normalmente à sala de aula em muitos países, né? Eu também me assisti com preocupação, né, vários países da Europa, do Oriente inclusive, tomando já algumas iniciativas no sentido de, né, rever essa abertura generalizada que foi feita, né? E o que mais me causa espécie aqui no país é que nós simplesmente enfrentamos, né, de forma até discutível, os efeitos da pandemia. Mas parece que não fomos incapazes de aprender algumas coisas e, sobretudo, algumas medidas acautelatórias, né? Eu, salvo se estiver enganado, eu não estou vendo, assim, não estou percebendo de parte das nossas autoridades, né, a adoção de medidas de médio e longo prazo para, numa hipótese de retornar ou recrudescer esses números, como nós enfrentaríamos isso. Parece assim que tudo é feito de forma reativa. Nós temos uma incapacidade, parece, de planejar e de nos acautelar. Eu gostaria, viu, doutora Aline, que este evento, trágico evento, já que nós tivemos que enfrentá-lo, né, tivesse sido usado como outras nações usaram. Eu sempre digo assim, que as grandes nações que pontificam, né, o desenvolvimento econômico, social, político e de desenvolvimento humano no mundo, elas se valeram de tragédias como essa da Covid-19, de grandes tragédias tipo terremotos, guerras, para buscar o cimento necessário para o seu projeto de nação. Esse sempre foi usado como mote galvanizador das atenções, ou seja, daquela agenda comum que fizesse sentido a todos os habitantes daquela circunscrição geográfica, daquela nação, né? Nós poderíamos ter usado a crise do Covid-19 como aquele grande motivo, ou um grande motivador para nos aglutinarmos enquanto nação ao redor de um projeto, irmanarmos mesmo, né? Para podermos sair mais forte dele. E parece que nós saímos mais fracos, debilitados. A senhora percebe isso, né? Percebo, porque o Brasil é um país continental muito grande, né? Muitas expressões políticas e, na verdade, isso nós resolvemos bastante, né?
no ramo da política. E o que houve, na verdade, foi uma inquisição para achar culpados. Essa irmandade deveria vir por parte daqueles que nos representam, tentar buscar soluções que realmente pudessem nos apontar o caminho, né? Mas o que houve aí foi uma guerra política, uma questão de saúde se tornou uma questão de direita ou de esquerda, inclusive por todos os cidadãos, inclusive os próprios médicos, né? Ao adotar o protocolo ou não adotar, e a gente sabe que nenhum julgamento ele pode ser imparcial, mas ele não é neutro, porque a escolha por um plano A ou B faz parte daquilo que nós carregamos como valores e essências, né? Então, e nós estamos aí agora com uma inflação galopante, com os preços dispararam, com o IGPM 32% no último ano, né? E isso diz respeito a todos nós, porque nós temos aí um grande problema, que é o problema econômico agora, para resolver, né? Pois é, isso, às vezes eu paro para refletir e fico assim, preocupadíssimo, né? Nós, com uma nação, digamos, sob certo aspecto, né, conflagrada, um país doente e desesperançado, né, sendo chamado para mais uma travessia complicada, complexa, que é o ano que vem das eleições, né? Então, tem tudo, estão reunidos todos os ingredientes para que nós não venhamos ter as melhores escolhas, porque faltará racionalidade, né? E haverá um exagero, né, de emoções e de outros elementos, né, de toda a ordem, que com certeza, né, fará com que nós não tenhamos a clareza necessária, a tranquilidade necessária para fazermos as melhores escolhas. Doutora Aline, eu quero dizer que foi um privilégio tê-la recebido hoje e termos aqui conversado sobre uma gama muito grande de assuntos, né? E com certeza nós precisaremos fazer outros programas para podermos aprofundar grandes desses temas, né? Eu agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui. Ok, obrigado. Nós vamos encerrar mais um programa Valores da Nossa Terra e prometemos voltar na semana que vem com mais uma entrevista relevante com algum personagem aqui do nosso querido Vale dos Sinos. Até lá.